Fala pessoal, boa tarde. Como vocês estão? O Veiga aqui. No vídeo de hoje, vou estar fazendo um resumo aí em questões sobre Lei Maria da Penha, que consta no edital do concurso da GCM de Diadema. É a parte do capítulo 2 das medidas protetivas de urgência. Tá? Então hoje nós vamos estar resolvendo questões aí referente à Lei Maria da Penha que consta no edital da Guarda. O concurso aí de 2025, tá? Então, primeiramente a gente vai lá no Google, digita Lei Maria da Penha, já tá abrindo a lei diretamente no site do Planalto, para ficar mais fácil para vocês poderem estar consultando aí também, se vocês quiserem, tá bom? E ver quais são os artigos que caem. Aí é só procurar lá, capítulo 2 das medidas protetivas de urgência. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Capítulo 2 das medidas protetivas de urgência. Nessa parte da lei, ela começa do artigo 18 e vai até o artigo 24, tá? Então é bem curto aí o que vai pedir no concurso aí sobre o que vai cair na prova sobre a Lei Maria da Penha, é bem poucas, bem curto, que é só sobre das medidas protetivas de urgência, tá bom? Então vamos lá para as questões. Espero que vocês gostem do conteúdo. Lei Maria da Penha, das medidas protetivas de urgência. Bom, como eu havia dito antes, eu utilizo para estar resolvendo questões o Gran Questões, né? Que eu pago lá um plano e eu tenho acesso ao Gran Questões. E lá na hora de filtrar as questões, eu não encontrei na banca Instituto Mais nenhuma questão referente à Lei Maria da Penha, tá? Do Instituto Mais. Então a gente vai resolver as questões aí sobre as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, só que de várias bancas aí, tá bom? Então a questão 1, a gente vai resolver ela agora, peço que vocês pausem o vídeo, tente responder vocês sozinhos aí, depois que vocês tiverem respondido, aí vocês despausam o vídeo e vê a explicação, tá bom? Vamos lá. Questão 1. Um agressor tem contra si registrado o boletim de ocorrência, que o acusa de ter agredido fisicamente a esposa, acusando-lhe lesões corporais durante a fase processual. A vítima solicita ao juiz competente a decretação da medida protetiva de urgência, de suspensão de visita aos filhos comuns, ó, medida protetiva de urgência de suspensão de visita de filhos comuns. A medida protetiva processual buscada não encontra respaldo na Lei Maria da Penha. Isso daqui já está errado. Deixa eu voltar aqui. Peço que vocês, quando for resolver as questões da prova, também faça isso, tá? Vai eliminando aí as questões que você vê que está errada. Lá no Instituto Mais, lá no edital, tá falando que as questões da prova vai ter só 4 alternativas, tá? Então, é melhor do que 5, né? Então, vocês vão fazendo por eliminação que fica mais fácil. A alternativa B aqui, ó. Encontra respaldo na Lei Maria da Penha, não sendo óbice a medida não ter sido pleiteada na fase inicial. Então, a resposta certa é essa daqui, ó. As demais. Não encontra respaldo na Lei Maria da Penha, essa daqui você já elimina também.
encontra respaldo na Lei Maria da Penha, mas somente poderia ter sido pleiteada durante a investigação. Isso aqui está errado. Não comporta previsão legal na Lei Maria da Penha. Isso aqui também está errado. Aí, se vocês quiserem, vocês olhem lá no Planalto, tá? Eu já deixei a resposta aqui. Ó, artigo 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência. 5. Restrição ou suspensão de visita aos dependentes menores, tá? A lei número 11.000, conhecida como Lei Maria da Penha, cria mecanismos para coibir e prevenir violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da Constituição e diplomas internacionais retificados no Brasil, e dispõe sobre a criação de juizados de violência doméstica contra a mulher. Estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, considerando a disciplina legal especial das medidas protetivas em favor das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, no confronto com as regras gerais das medidas cautelares do processo penal, assinale a alternativa correta. As medidas protetivas poderão ser concedidas pelo juiz de ofício e imediatamente, ouvindo-se previamente o Ministério Público sob a pena de nulidade. Isso aqui está errado. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz determinar o encaminhamento imediato da ofendida ao Ministério Público para, se for o caso, e mediante procedimento sumaríssimo ajuizar no atendimento das mulheres vítimas de violência. A Defensoria Pública deve fornecer ou providenciar transporte. Não, isso está errado. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços da Defensoria Pública em sede policial e judicial, compreendendo a orientação jurídica independente da habilitação como assistente da acusação em eventual processo criminal. Jurídica, independente da habilitação como assistente da acusação. Isso daqui, ó. Vamos ver se está certo. Alternativa A incorreta. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público. AB. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, conhecer o expediente. Isso daqui, por isso está errado. AC. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, fornecer transporte para a ofendida. Então, essa daqui, ó, a Defensoria Pública está errada, é a autoridade policial. E a D, que é a correta mesmo. Eva é vítima de violência doméstica, praticada por seu cônjuge, João. Diante dessa situação, o juiz responsável pelo caso poderá aplicar medidas protetivas de urgência a João, para garantir a segurança e integridade física de Eva. Analise as afirmativas a seguir. Determinar a suspensão da posse ou a restrição do porte de armas de João, comunicando essa aqui está certa.
Ordenar o afastamento de João do lar, domicílio local de que tá certo também. Proibir que João se aproxime de Eva, de seus familiares e das testemunhas, estabelecendo um limite mínimo de distância. Sim. Determinar que João frequente determinados lugares para preservar a integridade física e psicológica de Eva, o que pode incluir comparecimento a programas de recuperação e reeducação. Sim. Então aqui tá. Deixa eu ver, falta 5 ainda. Determinar o acompanhamento psicossocial de Eva por meio de atendimento individual em grupo de apoio para ajudá-la. Essa daqui tá errada porque na questão ele fala sobre quais são as medidas aplicadas ao João, né? Então a Eva não tem nada a ver. Aqui agora, nesse caso. Então aqui a 5 tá errada. Então tem que prestar atenção nisso. Quando for aplicadas ao agressor, é umas medidas. Quando for a vítima, é outras. Tá? Então a resposta certa aqui é um, 2, 3 e 4 apenas. Aqui está a resposta. Vamos para a alternativa número 4. Analise os itens a seguir de acordo com a Lei Federal, Lei Maria da Penha. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Certa? As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isoladas ou cumulativamente e poder ou ser substituídas a qualquer tempo por outras de menor eficácia. Isso daqui está errado. Então, aqui é a asserção 1 é verdadeira e a proposição 2 é falsa. Letra C. A explicação aqui é porque aqui, em vez de ser menor, seria de maior, entendeu? Porque aqui, ó, forem ameaçadas ou violadas e então aqui não é menor, aqui é maior, seria maior, no caso. Número 5. Conhecido como Lei Maria da Penha, cria mecanismo para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e dá outras providências, em seu capítulo 2. Tal instrumento legal dispõe sobre as medidas protetivas de urgência, estabelecendo que as medidas protetivas de urgência não poderão ser aplicadas em caráter cumulativo. Está errado. E fala que as medidas protetivas de urgência serão aplicadas isoladas ou cumulativamente. Poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia. Ó, isso daqui já responde aquela questão anterior lá. A vítima ofendida poderá ser notificada sobre o ingresso e saída da prisão por parte do agressor, caso o juiz entenda. Não, aqui ó, tá falando que ela poderá, mas aqui ela deverá. Ela deverá ser notificada. Então tá errado. As medidas. Deixa eu colocar a resposta aqui também. Deverá. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz diante do requerimento do Ministério Público ou da vítima, que está certo.
A vítima deverá entregar intimação, tá errado. A mulher está sofrendo agressão, vai ainda ter que entregar a intimação pro cabra, o cabra vai lá e acaba de matar ela. Uma vez decretada a prisão preventiva do agressor, esta só poderá ser revogada. Não, aqui também tá errado. O juiz poderá revogar a prisão preventiva no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Vamos para a questão número 6 agora. Com base na Lei Maria da Penha, assinale a alternativa correta. As medidas protetivas de urgência não poderão ser concedidas sem a tipificação penal da violência. Não. Elas poderão ser concedidas imediatamente e a qualquer momento, independente da tipificação penal, do ajuizamento de ação, da existência de inquérito policial, do registro de boletim de ocorrência. As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Essa daqui é a resposta certa. Não é cabível no inquérito policial a prisão preventiva do agressor. Também está errado. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz. As medidas protetivas de urgência não poderão ser concedidas sem audiência. Está errado também. A gente já viu lá em cima que ela pode ser concedida imediatamente e por qualquer, sem qualquer uma dessas tipificações aí. Por falta de previsão legal, considerando o princípio da separação de poderes, o juiz não poderá conceder. Tá errado já, né? Vou continuar lendo. Como medida protetiva, o auxílio do aluguel. Ó, ó. O juiz poderá, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, 5. Conceder à ofendida auxílio aluguel, com valor fixado em função de sua situação de vulnerabilidade social e econômica. Então, se vocês olharem lá no Planalto, lá na Lei Maria da Penha, vai ter uma parte lá que vai falar sobre o que o juiz pode, no artigo 23, o que o juiz pode ou não pode fazer. Aí vai ter todas as informações lá, tá? Vocês podem conferir lá. É até bom que vocês estudam mais. Ao orientar quanto às medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor tendo como referência a Lei Maria da Penha, em atendimento deve orientar que, sempre que a segurança do ofendido ou circunstâncias o exigirem, outras medidas poderão ser aplicadas pelo juiz, devendo a providência ser comunicada. Não, tá errado. Precisa de comunicação nenhuma, conselho. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar somente não, auxílio de força policial. Não, o juiz ele tem autonomia para solicitar o auxílio aí, tá? Para garantir a efetividade das mesmas medidas protetivas de urgência. Então ele pode requisitar a qualquer momento. O juiz poderá aplicar de imediato a proibição de determinadas condutas, como, por exemplo, a frequentação de determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica do ofendido. Isso daqui tá certo.
Vou colocar a resposta aqui, ó. Ó, suspensão da posse ou restrição do porte de arma, afastamento do lar, proibição de determinadas condutas, aproximação do ofendido de seus familiares testemunha. Então tudo isso daqui faz parte aí do que o juiz pode decretar aí para o agressor, tá? Não poderá ser aplicado, aqui tá errado. Constatada aqui, ó. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, comunicando ao órgão competente nos termos da Constituição. Poderá ser aplicada somente após atendimento. Não, tá errado também. Poderá ser aplicada de imediato. Essas questões aqui, pessoal, como é bem pouco artigo, essas questões aqui já é o suficiente para tá decorando aí que vai cair na prova, mais ou menos. Revendo várias vezes esse vídeo aqui, vocês vão conseguir acertar as questões aí que vão cair na prova, tá? Então vamos para 8. Deixa eu ver o tempo aqui. Carlos se encontrava na casa de sua companheira Ana quando, em um determinado momento e sem explicação aparente, passa a agredi-la fisicamente, ofendendo-lhe a integridade física. Eles não moravam juntos. Considerando essa situação hipotética e nos termos da lei, Maria da Penha, identifique a afirmativa correta. Como medida protetiva de urgência a ofendida, poderá o juiz, se julgar necessário e sem prejuízo de outras medidas, encaminhar a programa oficial comunitário de proteção ou atendimento. Isso daqui é a certa. Caso o juiz opte por aplicação da medida. Não, isso aqui já está errado, porque isso aqui é só ela relatando lá, o juiz já tem que aplicar essa medida protetiva aí, só a pedido dela. A ofensa à integridade física sofrida por Ana não se configura em violência. Está errado. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará as providências legais cabíveis caso seja da vontade de Ana. É o juiz, né? Que tem que. É o juiz. Na inquirição de Ana, a autoridade deve obedecer a algumas diretrizes, dentre as quais a não revitimização da depoente, podendo realizar questionamentos. Não podendo. Então a resposta certa é a letra A. Aqui, 9. Com fundamento na Lei Maria da Penha, analise as assertivas abaixo. Recebido o expediente com pedido da ofendida, cabe ao juiz comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. Essa aqui está certa. Vamos para 2. A ofendida poderá pedir medidas protetivas de urgência, sim, está certo. E a 3. O afastamento do local de convivência com a ofendida é medida protetiva de urgência na lei, sim. Então, as três estão certas. Por caso e respostas. Simplesmente cabe ao juiz, no prazo de 48 horas, conhecer o expediente do pedido, decidir sobre as medidas protetivas, determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência jurídica, comunicar ao Ministério Público.
Terminar a apreensão imediata da arma de fogo sob posse do agressor. Dez. Tendo como fundamento a Lei Maria da Penha, poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial comunitário de proteção ao atendimento, sim. Suspensão das procurações erradas. Aqui está falando sim, o que o juiz poderá, né? Então a certa mesmo é a resposta A. Vamos pôr a resposta aqui. Mas tudo que o juiz pode fazer, né? Vamos para a questão número 11. De acordo com a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência deverão ser concedidas de imediato, independente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público. Está errado. Porque o Ministério Público, o juiz tem que mandar para o Ministério Público, então depende sim da manifestação dele, né? Só poderão ser. Peraí. Só poderão ser aplicadas de forma isolada, mas poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia. Não. Só poderão ter auxílio de força policial, não. Quem, quem solicita o auxílio da força policial, da autoridade policial, é o juiz, né? Então ele pode solicitar a qualquer momento. Poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ao pedido da ofendida, sim. Daqui é a certa. O sistema de medidas protetivas é um reconhecido avanço legislativo contra a violência de gênero. Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, é correto afirmar que não será concedida liberdade provisória ao preso, poderá ser convertida a pena ao pagamento de cesta básica, errado. Será convertido o flagrante em diligências, errado. Serão aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão, errado. Então, a resposta certa é a A. Não será concedido liberdade provisória ao preso. Beleza, pessoal? E aqui tá a resposta. Então, pessoal, isso daí foi mais um vídeo. Aí, resolução de questões, Lei Maria da Penha. Tudo que vai cair na prova tá aqui nessas questões. E as medidas protetivas de urgência, como eu falei, são curtas, né? Os artigos. Então, estudem, revisem e desejo uma boa prova a todos aí, bons estudos. Até o próximo vídeo.